Fala pessoal, nesse review eu vou testar ali um kit de memória DDR5 da Kingston da série Fury Renegade que oferece modelos que vão dos 6.000 aos 8.000 megatransfers por segundo em modos de 16, 24, 32 ou 48 GB, podendo ser adquiridos separadamente ou em kit 32 GB, 48, 64 ou 96 GB. O produto dessa análise é um kit de 32 GB com dois modos de 16, 8.000 megatransfers por segundo. Esses times vocês podem ver aí na tela e tensão de operação de 1.45 volt. Interessou? Bora ver mais depois da vinheta. Pentes de memória vem em uma caixa retangular com uma ilustração do produto, logomarca da fabricante e modelo, enquanto na parte de trás, novamente, existe ênfase ao modelo e uma etiqueta constando as suas especificações, onde o código desse modelo vocês podem ver aí na tela. Em relação ao dissipador, para essa série a Kingston optou por um modelo de alumínio cujas partes são unidas por dois parafusos, apresentando thermal pads tanto nos tipos de memória quanto no PMIC, que é ótimo, né? O exemplar testado não possui qualquer tipo de iluminação, porém também são oferecidos modelos com as mesmas especificações da linha Fury Renegade RGB, como o próprio nome já diz, conta com iluminação RGB. Respeito dos chips, para essas especificações só poderiam ser os famosos SK Hynix Adai, que se tratam de um die de segunda geração do fabricante coreana, com densidade de 16 GB. Apesar de também ser Hynix Adai, isso não significa que todos os kits usando esses chips sejam iguais no que diz respeito à qualidade e capacidade de overclock. Afinal, existe diferença no bin dos chips. De todo modo, esse é um kit 8000 série 38, que por si só deve garantir que os chips utilizados sejam de qualidade ao menos respeitável. Sobre o PMIC, que é o circuito integrado responsável pela alimentação do modo de memória, foi adotado uma unidade da Richtec, a qual é compatível com o High Voltage Mode, que nesse caso específico trata-se de uma obviedade, né? Já que o VDD/VDDQ padrão dessas memórias é de 1.45 volt. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite para o uso diário dessas memórias da Kingston usando o Ryzen 7 7700X, aproveitando-se do Nova Giza Mi 7B, né, que permitiu explorar melhor as capacidades do contador de memória. Para facilitar a compreensão dos resultados, eles foram separados em dois grupos. O primeiro deles é o XMP Expo, e aqui o objetivo é testar se é possível operar com estabilidade usando o perfil Expo, caso ele seja disponível, né, XMP de fábrica, eliminando aquele teste de overclock que costumávamos fazer nessa condição. Essa mudança foi necessária por conta desse overclock fácil não fazer mais sentido, já que a maioria das memórias com perfil Expo disponíveis no mercado ainda são de 6 megatransfers por segundo, que está próximo do limite do Ryzen com o CLK 1:1. E para o XMP, caso ele seja acima de 6.400 megatransfers por segundo, talvez seja necessário fazer alguns ajustes finos para se obter estabilidade, algo que pode mudar com futuras atualizações de BIOS. O segundo grupo é o para uso diário com ajuste fino, né, que são feitos aí todos os ajustes manuais em todos os parâmetros possíveis, visando obter o melhor resultado possível com viabilidade para uso diário, indo no limite dos modos 1:1 e 1:2. Em ambos os casos foram utilizados esses softwares aí na tela, que vocês podem ver para poder testar a estabilidade, para testar o desempenho, né? Também os jogos, enfim, no caso desses jogos, foram utilizadas ferramentas de benchmark integrada e no caso assim, todos em 1080p no perfil High, né? Sem Ray Tracing ativado. Para esses testes, a CPU foi travada em 5.3 GHz com 0.25 V e o FCLK em 2166 MHz, sendo esse o máximo estável para esse exemplar, usando essa BIOS aí. É necessário lembrar que nos Ryzen 7000 Rafael não existe mais aquela observação para se manter o FCLK trabalhando na mesma proporção do clock da memória. Ou seja, antes de partir para o ajuste dessas últimas, é interessante testar o limite do FCLK, que vai ficar ali entre 2000 e 2200 MHz. Com a primeira abordagem ali, que é a XMP Expo, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a Kingston optou por não incluir um perfil Expo nessa memória, e sim 3 XMP diferentes. No caso, 7200, 7600 e 8000 megatransfers por segundo. Foi uma decisão acertada, afinal, ao contrário do que reza a lenda da internet afora, né, atingir os 8000 megatransfers por segundo é uma tarefa simples em nenhuma das plataformas disponíveis atualmente, seja por variação na qualidade do controlador de memória, limitação na placa-mãe ou necessidade de ajustes mais complexos.
Dito isso, com o nosso hardware de teste foi possível usar o perfil XMP DDR57600 com total facilidade. Bastando ativar o perfil. É possível usar o DDR58000 caso o usuário recorra ao ajuste manual das impedâncias de terminação e outros parâmetros do DDR Nitro Mode. Mas cabe lembrar que a ideia dos perfis Expo e XMP é justamente manter as coisas simples, portanto, não faz sentido recorrer a ajustes avançados aqui nessa parte do teste, né? Novamente, cabe salientar que isso é uma limitação das atuais plataformas e não da memória, cujo XMP lida apenas com uma gama limitada de times e zero ajustes de sinal. Como veremos adiante, elas são capazes de trabalhar com estabilidade 8 MT por segundo com ajustes bem mais agressivos que o padrão, tá? Agora, ao fazer os ajustes finos, é possível melhorar consideravelmente todos os times. Isso ainda se mantendo dentro do limite de 1.43 volts para o VDD e para o VDDQ, ou seja, abaixo do 1.45 padrão das memórias. Para obter os 6.400 MT por segundo, não houveram maiores complicações, bastando ajustar corretamente os times para se obter estabilidade. Onde o TRFC, o TRFI, os times primários e o Gear Down Mode tendem a ser os mais influentes no desempenho. Também é importante observar que não é todo exemplar de Ryzen 7000 consegue operar 6.400 MT por segundo 1 para 1 com estabilidade. Nesse caso, recomenda-se abaixar para 6.200 MT por segundo, mantendo os mesmos times. Como dito anteriormente, essas memórias são capazes de trabalhar nos 8.000 MT por segundo com estabilidade. Posso fazer os ajustes dos parâmetros de sinalização específicos da plataforma M5. Mas não só isso, foi possível apertar consideravelmente todos os times, inclusive os primários. Isso tudo com a tensão de apenas 1.43 volts no VDD e no VDDQ. Novamente, é menor do que o rotulado pelo fabricante, um claro indicativo de excelente qualidade dos chips utilizados. Já que 8000 CL36 1.43 volts definitivamente não é para qualquer memória. A seguir, temos os números de desempenho nos subtestes de memória do Geekbench 3.44 e no YCruncher B, além dos testes nos jogos, que foram incluídos para dar uma dimensão dos ganhos na plataforma M5, além dos benchmarks sintéticos. É claro que esses números podem ser diferentes em outros processadores e plataformas. Por exemplo, o desempenho com frequência de memória mais elevada tende a aparecer mais nos processadores Intel, 12ª, 13ª e 14ª geração. E ainda que os ajustes mudem e também dependem de outras variáveis, ao menos em teste, esse kit deve atingir ou até mesmo exceder os 8.000 MT na CPU do lado azul da força. Você só precisa ter uma placa-mãe adequada, que custa uma graninha considerável, e um exemplar de CPU premiado, Além dos resultados de uso geral, também foram feitos testes em condições mais soviéticas, voltados ao uso de overclock competitivo, onde foi possível reduzir os times primários e melhorar os resultados no GB3 e YCruncher 1B. Dessa forma, foi possível completar o GB3 e o YCruncher 1B a 8.080 MT por segundo com CL32, times ainda tela, usando VDD de 1.7 V e VDDQ em 1.55, que é um excelente resultado e provavelmente longe do limite da Fury Renegade, já que atualmente é necessário usar o BCLK para exceder os 8.000 MT na plataforma M5, que causa problemas adicionais de estabilidade em placas sem gerador de clock externo, como é o nosso caso. Concluindo então, o kit Kingston Fury Renegade de 32GB DDR58000, apesar de contar apenas com perfil XMP, apresentou boa compatibilidade com a plataforma AMD, funcionando normalmente com o perfil de 7.600 MT por segundo, sem intervenção do usuário. Apesar dessa frequência estar abaixo do rotulado, isso deve ao fato da plataforma de teste precisar de ajustes específicos de sinalização para obter estabilidade com frequências maiores que essa, e não um problema com as memórias em si. Com um ajuste manual, enquanto usando o CLK em 1 para 1, foi possível atingir DDR5 6400 CL30 com total estabilidade, onde esse ajuste tende a ser mais simples de se obter e talvez mais interessantes para CPUs com apenas um CCD. Já com o CLK 1 para 2, a Kingston foi capaz de chegar aos prometidos 8.000 MT por segundo, com times bem mais agressivos e tensão menor do que a rotulado, que é excelente e mostra que o fabricante não economizou na qualidade dos chips de memória utilizados. Sobre os benchmarks competitivos, foi possível completar os testes 8.080 MT por segundo CL32 com módicos, 1.7 V no VDD, 0.55 VDDQ, que é excelente marca e muito provavelmente ele está longe do limite das memórias, que no caso dos Ryzen 7000 depende do BCLK para ir além dos 8.000 MT por segundo, que é um problema para as placas sem gerador de clock externo.
Em relação à disponibilidade e preço, infelizmente, a Kingston Fury Renegade DDR5 8000 Série 38 não pode ser encontrada localmente. O único jeito de adquirir esse produto é por meio de importação, seja pela loja oficial da marca, que nesse caso é por pouco mais de R$ 3.200, ou de forma independente, onde ela costuma ser encontrada lá fora por valores entre 250 e 300 dólares. De todo modo, se você procura um produto topo de linha que tenha a benção da fábrica sobre a capacidade de atingir frequências elevadas, essa torna-se uma séria opção a se considerar. Contudo, cabe lembrar que atingir DDR5 8000 mais nas plataformas atuais, seja AMD ou Intel, tem seus desafios e pode não ser algo trivial como muitos fazem parecer internet afora. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!